Olá, estamos iniciando um novo quadro aqui no Instituto Márcia Fonseca, em que vamos abordar temas do universo feminino de uma forma mais profunda. E eu tenho a honra de ter convidado Flávia Ribeiro Coutinho, essa minha querida paciente e amiga, que está comigo há alguns anos. E nós também escolhemos um tema bem interessante para o nosso mês de junho, para acender um pouco essa fogueira de São João. O tema será libido, em que nós vamos abordar corpo, autoestima e saúde íntima. Flavinha, posso chamar assim, né, Flávia? Claro. Fala um pouquinho de você, se apresenta para as pessoas que estão nos ouvindo. Olá, como vocês já acabaram de me conhecer, né? Já foi citado o meu nome aqui. Já faz alguns anos que eu comecei a fazer tratamento com a doutora Márcia Fonseca. E para mim é uma honra ser a primeira a fazer esse podcast com ela. Há alguns anos que eu já faço tratamento de hormônios, é uma consulta integrativa, na verdade, né? Ela não trata só dos hormônios, ela trata da nossa parte íntima, a parte da mulher, que com ginecologia mesmo. Os exames preventivos, né? Toda essa avaliação ginecológica. Isso, nos exames preventivos. E como eu treino já faz muitos anos, e ela não mencionou, mas eu tenho honra de falar a minha idade, eu tenho 48 anos, eu sou mãe de 3 filhos. Não dá para acreditar, né? Sim, mas a nossa saúde, ela tem que ser vista como um todo, né? De dentro para fora. Não adianta a gente cuidar da parte estética, cuidar da parte externa e não cuidar da parte interna. Então, é assim que nossos tratamentos são bem cuidados aqui. A gente cuida de dentro para fora e a parte estética, é óbvio que nós devemos dar lugar para ela também, né? Sim. E eu faço tratamento, eu faço implantes hormonais, eu faço todos os exames certinhos aqui com ela. Ela se preocupa com nossa saúde física, emocional, de todas as formas. E para a gente estar bem com a vida, para a gente ficar de bem com a vida e se sentir bem, a gente tem que tratar disso como um todo, né? Nossa saúde Flávia é um exemplo de paciente. Quem dera que todas as mulheres, assim, quando tivessem esse cuidado, essa autorresponsabilidade, esse autocuidado de vir à consulta ginecológica com regularidade, fazer os exames que precisa, os exames preventivos, os exames de imagem, os exames de laboratório, para avaliar a sua saúde como um todo, como ela mesma falou. Mas hoje, o nosso tema é libido. Eu quero começar falando sobre o que eu escuto muito aqui no consultório, meu dia a dia como ginecologista. As mulheres que me procuram geralmente estão naquela fase da pré-menopausa, então dos 40, 45 em diante, que é o climatério. E elas falam muito, doutora, eu percebo que minha libido caiu muito. E aí a gente se questiona, o que será que realmente essa mulher está se referindo a esse libido? O libido pode ser pode ter uma conotação muito ampla. E também para que eu possa, como médica, ajudá-la, eu preciso entender um pouco mais sobre essa falta de disposição. É somente relacionada ao sexo ou está também relacionada à sua atividade, à sua alegria de viver? Será que essa mulher também já não está apresentando alguma queda hormonal ou alguma deficiência nutricional? Flávia, você que tem muitas amigas, você tem um ciclo social muito, muito vasto, né? Você deve ouvir muitas histórias de mulheres que falam como está o libido, enfim. Você acha que elas entendem bem a conotação real dessa palavra, do termo libido? Eu creio que quando se fala a palavra libido, as pessoas geralmente associam à parte sexual, né? Que às vezes nem é só isso, né? O que eu vejo é que por problemas as pessoas trabalham muito, se cansam muito, ou têm problemas no relacionamento e às vezes acha que está associada a libido por não ter a disposição para isso. Mas será que essa mulher está se cuidando? Será que ela está fazendo o tratamento correto? Ela precisa de ajuda? Às vezes não está relacionada à libido. Então, eu creio que
tem que investigar para saber se é algum nutriente que falta, saber se são como estão as vitaminas, como está a energia dessa pessoa, como é que ela está se interagindo entre si, né? Porque às vezes não é só a sobrecarga. Tem a parte física, tem a parte física, emocional, isso. Né? Isso. A questão do sono também. Isso. Eu acho que está dormindo bem. Sabe o que eu acho, Flávia? Que algumas mulheres têm preguiça de namorar. E aí e não é só mulher. E não é só mulher, o homem também. Às vezes entra numa monotonia, naquela rotina, e aí eu pergunto, é falta mesmo? Ela diz, não, depois que começa, melhora. Mas é como se fosse aquela preguiça de começar. Né? Talvez até por esse cansaço, essa sobrecarga que você está falando, mulheres que trabalham muito. Nós sabemos que as mulheres hoje assumem múltiplas tarefas, então não é fácil para ela passar o dia trabalhando, cuidando dos filhos, resolvendo os problemas domésticos, tem que estar linda, estar maravilhosa, estar disposta e também ter essa libido do ponto de vista mesmo que todo mundo entende, libido, desejo sexual. Aí eu acho que termina isso afetando um pouco. Acho que tem que repor a energia de alguma forma, né? Sim, tem que carregar, né? Sim, tem que recarregar, não é um botão que você vai lá, liga e desliga, não. Tem que ter algo que... Exatamente. tem que recarregar as energias. Não é botão, gente. Não é botão. A gente tem que entender o contexto e alimentar, seja do ponto de vista nutricional, seja do ponto de vista de descanso e seja do ponto de vista mesmo de emoção, de alegria, né? Quando a gente fala de libido, a gente fala de corpo, autoestima e saúde íntima. É o título do nosso podcast, nossa conversa. E aí, sobre autoestima, eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu percebo no consultório, conversando, examinando as mulheres, principalmente no momento do exame físico, muitas mulheres ficam constrangidas em mostrar o próprio corpo, porque ela própria não tem essa intimidade. Então, eu acho que libido é para que a mulher desenvolva o desejo, a intensidade, a alegria de viver, a alegria de sentir esse prazer também na intimidade, ela precisa gostar de si mesma, gostar do seu corpo. E se tem alguma coisa que ela não está gostando, vamos corrigir, porque existe como a gente melhorar. Flávia, você escreveu um livro muito lindo falando sobre a magia, na verdade o título é A Magia das Palavras, né? Sim. O quanto que as palavras, o quanto que você se percebe, o quanto que você fala de si mesma, reforça a sua potência. Me fala um pouco sobre o seu livro, Flávia. A Magia das Palavras foi uma inspiração sobre que tem a ver com lei de atração, tem muitos tópicos que falam sobre a própria palavra de Deus, que fala, tem uma coisa muito interessante e é muito verdadeira, que a palavra de Deus diz que assim como tu pensas, tu és. Então, eu foco muito nisso, porque às vezes em grupo, em turma de amigas, às vezes eu escuto até expressões assim, eu não posso. Minha vida tá muito caótica, não sei o quê. E aí são coisas que isso vai sendo atraído para a vida da gente. E eu costumo dizer que quando a gente se acorda, o nosso acordar, né? Eu gosto muito de ler Napoleão Hill, é uma inspiração para mim. Paulo Vieira, já fiz vários congressos com ele, muitos congressos e com Camila Vieira também. E a gente aprende muito sobre a nossa mentalidade, como a gente pensa, como a gente fala, como a gente age, o meio que a gente vive, que isso interfere em tudo na nossa vida. Então, quando você acorda, eu costumo passar sempre isso para as pessoas. Quando você acorda, você vai no banheiro, a primeira coisa que você se vê é no espelho. E aí, o que é que você está vendo no espelho? E eu tenho o costume de dizer, eu estou maravilhosa, mas com a cara de sono, eu posso estar com a cara de sono, a cara inchada, mas eu tenho que dizer como eu estou linda hoje, eu estou maravilhosa. E se as pessoas soubessem o poder que a nossa mentalidade tem de interferir até no nosso físico, de dizer que eu sempre sonhei em ser como eu sou hoje, eu sempre fui magra, mas eu queria ter um corpo melhor. E aí,
tudo que a mente da gente ela acredita, a gente estuda e entende, isso é física quântica, que a nossa mente ela não entende o que é real do imaginário, né? A gente sempre escuta isso dos estudiosos, dos físicos, dos escritores que falam sobre a lei da atração e como a gente se vê, como a gente vê as pessoas ao nosso redor, né? Às vezes eu digo até para mães que dizem, meu filho é assim, meu filho é inúmeras coisas, e eu digo, não, você tem que passar a usar as palavras certas para que as pessoas ao nosso redor contribuam para que seja daquela forma que a gente pensa. A gente precisa falar mais sobre a gente, como a gente se gosta, como a gente se ama, independente do corpo que tem, do físico que tem, da mente que tem, mas a gente tem que usar as palavras certas para que a gente possa trazer isso para a realidade. A gente tem que reprogramar, é uma reprogramação mental. A gente tem que reprogramar nossa mente para que a gente consiga ser aquilo que nossa mente já está ali refletindo. É como um filmezinho, né, que passa na mente, como é que a gente quer ser. Sim. E lá na frente a gente consegue ser, de tanto que atraiu isso na vida da gente. É verdade. Então, quando a gente acredita quando nós acreditamos que somos capazes, é como se nosso cérebro ele se preparasse os nossos neurotransmissores, sim, os nossos hormônios, né? A nossa energia, o nosso foco, nossa atenção vai ser para construir saídas, caminhos para que a gente chegue ao sucesso e atinja aquele objetivo. Sim. Então você se prepara, se capacita como se você estivesse enfrentando uma batalha que na verdade é a batalha do dia a dia, de você conquistar os seus objetivos, seus sonhos, né? Atingir. Isso tem a ver com a nossa imagem, né? Quanto a gente, como você falou, quanto a gente gosta, ou pelo menos se a gente ainda quer algo a mais, a gente pode sim sair da nosso comodismo, buscar ajuda, seja de profissionais, ou seja, principalmente na mudança dos nossos hábitos, né? Criar um estilo de vida compatível com esse crescimento muscular, com essa perda de peso, com uma alimentação mais saudável, para que você adoeça menos, dormir bem, não é? Então, realinhar todos os seus hábitos, todo o seu estilo de vida, para que você realmente acorde disposta, acorde feliz, acorde com gratidão pelo que você já conquistou e o que você ainda tem para conquistar. Então, essa autoestima também tem a ver com tudo a ver. Tem a ver com tudo, porque tem a ver com a aceitação de você com o seu corpo. Vamos lá, vamos pensar assim. Se você não gosta de você, se você não se admira, se você não se sente capaz, você não se sente também encorajada a se doar para outra pessoa. Então você se esconde, você se fecha, você se nega. Você se nega de você e se nega também do parceiro. Então, a libido, na verdade, tanto relacionada à parte sexual, à iniciativa de namorar, de ter aquele encontro romântico maravilhoso e gostoso, né? Vamos lembrar aí do nosso mês de junho que está chegando. E então, gente, vamos aquecer isso, vamos pensar que a vida ela é movimento, ela precisa fluir. E o fogo é uma coisa viva. E que também pode ser um libido com você mesmo, com a vida, independente também de você ter parceiro ou não, né? É um libido que tem a ver com sua autoestima, com sua gratidão, com sua energia. Isso. E só dando continuidade também, como eu falei que eu tenho 48 anos, e depois dos 40 a gente... Não parece, né, Cláudia? Mas tudo bem, são os novos 48 anos. Os novos 48 anos. Nada contra, né? As pessoas, elas estão mudando a carinha com a idade agora. A idade cronológica não representa, como antigamente, uma queda tão significativa da qualidade de vida, da sua própria, como é que eu digo, longevidade. Hoje a gente tem que falar que idades são só números. São só números. São só números. Muito bom. Então, depois dos 40 a gente já fica com aquela preocupação, né? E a menopausa? E é uma coisa assim, após os 45 a gente vai perdendo mais energia, né? Mas a doutora Márcia está aqui para repor nossas energias, para deixar tudo funcionando normal e a gente não
não precisa sentir tanto medo e sentir tanto problema com menopausa, né? Medo nenhum. Já está eu já estou iniciando, já estou no início aí dessa fase. Eu digo até, Flávia, eu digo para as pacientes que a menopausa, para mim, foi, e eu espero, e eu vejo em muitas mulheres também, que é uma redescoberta. A mulher muitas vezes tem aquele susto, mas depois, quando ela começa a se tratar e começa a mudar o estilo de vida e começa a mudar a mentalidade, como você falou, ela se descobre uma nova mulher. Aí eu digo que é uma nova adolescência. Isso. Porque é um momento de reflorescimento, né? E ela se desabrocha para a outra metade da vida. Depois dos 50, nós temos mais 50. E é uma fase boa. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso, até porque eu já tô sendo cuidada já há algum tempo, né? Isso aí, gente. Vamos nos cuidar. É isso. Dando continuidade ao nosso papo aqui, bem leve e animado, falamos sobre nosso corpo, falamos sobre autoestima, sobre autoconhecimento. E aí eu vou falar agora num ponto que muitas mulheres também, e é uma das queixas mais comuns aqui no consultório, é a saúde íntima, porque algumas mulheres podem apresentar queixas relacionadas à sua estética. Algumas mulheres estão fazendo uso de canetinhas emagrecedoras, emagrecem muito rápido. Então, independente da idade, quando há esse emagrecimento muito abrupto, em grande quantidade, você perde muita gordura no corpo todo. E a região íntima também, ela vai estar mais magrinha. E essa região dos grandes lábios podem perder um pouco a sua elasticidade e ficar um pouquinho flácida. E aí vem escurecimento, vem às vezes até uma própria insatisfação com algo que ela já tinha desde a adolescência. Esse é do ponto de vista estético que está incomodando essa mulher. Mas do ponto de vista funcional, quer dizer, a mulher também percebe mudança no prazer. E essa mudança no prazer também está relacionado com queixas que ela apresenta na hora da relação, no ato em si. Ressecamento, dor, prurido, infecções urinárias de repetição que podem acontecer justamente porque essa vagina, com a perda hormonal, com a queda dos hormônios, ela perde a jovialidade, tanto externamente como internamente. Então, a função sexual pode ser prejudicada pela falta hormonal, e aí a gente também pode atuar tanto com a reposição como também com o laser íntimo, né, fracionado, que é uma tecnologia que não existe contraindicação. Mas, enfim, Flávia, eu gostaria que você falasse sobre essa questão de falar sobre a sua região íntima. Você acha que é fácil, você conversando com suas amigas, você acha que é fácil para a mulher chegar para o parceiro ou mesmo chegar numa consulta médica e falar que está desconfortável com a sua imagem íntima ou com essas queixas de dor, de ressecamento, enfim? Bom, algumas mulheres ainda têm esse tabu, né? De ter vergonha de conversar com seu parceiro, de procurar ajuda, de procurar médicos para poder solucionar o problema, né? Mas eu vejo que há uma certa naturalidade. Já está tendo uma abertura. Já está tendo uma abertura de se falar, com mais intimidade, de falar do problema. E eu acho que a maior vergonha, da mulher hoje é mais sobre o parceiro, né? Sim. Porque nenhuma mulher quer chegar a um certo ponto de chegar, como na menopausa, por exemplo, e ter vergonha de dizer o que sente, o que não sente. E aí fica essa dúvida do que deve se fazer, né? De procurar médico, de se tratar, de se cuidar e não ter essa abertura de falar para o marido, né? Muitas eu acho que ainda tem esse tabu. Eu percebo isso. Eu percebo, inclusive, porque como eu falei, né, do laser de CO2, ele também é utilizado na cirurgia plástica da região íntima, né? E a cirurgia que mais acontece, inclusive no Brasil, a gente tem estatística mostrando que houve um boom na procura de mulheres para realizar a linfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios. Então, feita de forma minimamente invasiva pelo laser de CO2. Então, as mulheres, muitas vezes, procuram o médico
com esse desejo que estava guardado há muitos anos, que ela não tinha coragem de falar, porque não encontrava abertura na consulta com o seu ginecologista, ou porque não confiava que alguém pudesse fazer essa cirurgia. E elas também têm alguns medos também, Flávia, de perder a sensibilidade, que não acontece. Tudo vai depender da técnica, tudo vai depender da experiência do profissional que também está fazendo a cirurgia, né? Então, essas saídas, essas soluções, seja para melhorar a aparência, tornar essa região mais harmônica e ela ficar feliz em se olhar no espelho, porque algumas até dizem que namoram, transam no escuro, porque não querem mostrar a sua região íntima. E aí, quando elas realizam o sonho de fazer a correção plástica, né, estética, elas dizem que realizaram um grande sonho. Então, isso é acessível, então é importante, não que todas as mulheres se achem obrigatoriamente na necessidade de fazer algum tipo de correção, mas aquelas que sentem que não estão bem com o seu próprio corpo, que não ficam à vontade com o seu parceiro, elas podem ter essa solução muito facilmente, né? E aqui faz tudo, né, doutora Márcia? Inclusive a nível de consultório mesmo, sem necessidade de fazer anestesia geral, de ir para o hospital. É um procedimento tranquilo, suportável, ela não sente dor, porque é tudo feito. Enfim, são procedimentos acessíveis, são procedimentos que estão à mão e que muitas não realizam porque não conhecem, né? Que é tão fácil, que é possível. E em relação também a essa questão da dor, da dor na relação, do ressecamento, da falta de prazer, também está relacionado à questão que a gente já falou, da queda hormonal. Então, a gente tratando essa mulher com a reposição hormonal, como você falou, chegando à menopausa, as mudanças acontecem, então procurar o seu ginecologista, fazer a terapia hormonal se for indicada, fazer também o laser de CO2 regenerativo para tornar essa vagina mais lubrificada, com boa elasticidade, aumenta o prazer, vai transformar a vida dessa mulher. Imagine, né? Muitas não têm libido. Toda a tecnologia hoje, né? Muitas dizem que não tem libido, mas na verdade é o medo de sentir a dor, porque a relação sexual passou a ser igual a desconforto, igual a dor. Então, quando você resolve o problema do conforto, do prazer, você torna essa vagina jovem, bonita, que ela fica feliz, então melhora a autoestima, ela sente prazer novamente, o parceiro também fica feliz, enfim, é libido para todo lado. Que pena que estamos chegando ao fim, Flávia. Quero agradecer a você o convite. Muito obrigada por tornar essa tarde tão agradável e trazer esses temas que são de interesse de toda mulher. Muito obrigada. Sim, né, Flávia, falando sobre os assuntos que diz respeito a toda mulher 40 mais. Mas eu queria que você falasse um pouco, novamente, sobre o seu livro, O Poder das Palavras, a Magia das Palavras, né? Que é um tema lindo, e você já explicou um pouco, mas como que a gente faz para adquirir, né? Para quem se destina esse livro, qual tipo de mulher ou qual tipo de leitor, né? De uma maneira geral, que poderia se interessar, com que objetivo? Bom, o livro, como eu falei anteriormente, ele fala sobre o poder que tem em nossas palavras e os nossos pensamentos, né? E eu queria até citar um exemplo de como as atitudes da gente no dia a dia, como ela é significativa no meio de vida que a gente vive. Como eu falei que eu tenho 3 filhos e, inclusive, eu tenho um casado. Nossa, não parece. Um casado de 25 anos, um de 20, vai fazer 22 semana que vem, e um de 11 anos. Sim. E o meu filho mais novo de 11 anos, quando ele tinha 5 anos de idade, como isso é importante, como a gente desenvolve isso, até nos nossos filhos, né? nas crianças. O meu filho com 5 anos, eu falei algo que ele olhou para mim e disse: mamãe, você esqueceu do poder das palavras? E aquilo ali me pegou. Então, como que você ensina e não está praticando, né? Então, a gente tem que vigiar nossas palavras e os nossos pensamentos e até visualização. Eu falo sobre visualização, sobre como você vê a sua vida próspera. Eu falo sobre alguns famosos e como alguns famosos, eles adquiriram esse conhecimento e levaram para a vida, né? E mudaram o estilo de vida, mudaram a forma de viver. Influencia outras pessoas, né? Influencia gerações, porque pelo exemplo, né, do sucesso que você
que cada um, quando tem essa mentalidade positiva, né? Isso. Então, como ela também, ela contagia quem está em volta, né? Teve até o filme de Michael Jackson, eu levei meu filho para assistir, o pequeno, e o de 11 anos. Então, ele já entendia sobre lei da atração, sobre o poder da mente, dos nossos pensamentos e das palavras. E ele viu um pequeno trecho lá, onde ele coloca post-its no espelho, na sala, em todo canto. E semana passada, depois de assistir o filme, eu estava comprando material escolar e ele colocou uns post-itzinhos e disse: mãe, eu quero escrever. Que legal. Aí ele falou tudo que ele deseja ser e o que ele é. Maravilha. Sabe? Então isso é muito importante. Quem a gente é, quem a gente se imagina, como a gente se imagina. Então a gente tem que saber quem a gente é. Mesmo você não sendo, mas você tem que se ver já antes de acontecer, porque a gente atrai isso pra gente. A gente se torna também. Isso, a gente se torna aquilo que a gente pensa. O que a gente quer. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou inúmeras qualidades, né, que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, o meio que a gente vive, porque se você vive num meio de pessoas negativas, você vai ser mais um negativo. Se você vive no meio de pessoas positivas, você vai ser mais um positivo. Se você vive no meio de pessoas prósperas, você será o próximo próspero. Sim. Então, isso conta muito na vida da gente. O meio, as palavras, os pensamentos, enfim. Nossa, gente, tudo. Que coisa linda, né? Ouvir ela falar assim de felicidade, de mente positiva. É tudo que a gente precisa. Felicidade é um estado de espírito, né? Essa mulher maravilhosa, linda por dentro e linda por fora, que eu tenho o prazer de ter começado esse episódio. Maravilhosa. Começado esse episódio aí, Libido com Flávia Ribeiro Coutinho. E nós seguiremos depois outros episódios, a gente vai informar vocês lá nas nossas redes sociais, acompanhem de perto. E, Flávia, em relação ao seu livro, eu queria que você dissesse como adquirir. Nós vamos, na verdade, informar aqui embaixo, né, na legenda, o link ou o QR Code para que vocês cheguem até o livro A Magia das Palavras. Sim, aí se não conseguir comprar dessa forma, é só entrar na Amazon e você precisa ter o Kindle. Você tem que baixar o Kindle, porque a compra do livro digital, ele é um livro digital, gente. Sim. Então, vai direto pro Kindle, né, que faz parte da Amazon. E aí você procura lá A Magia das Palavras por Flávia Ribeiro, que está lá dessa forma. Super fácil. A gente vai colocar o link ou o QR Code para que todo mundo acesse mais rapidamente. Obrigada mais uma vez, Flávia. Foi um prazer, uma próxima oportunidade. Prazer enorme ter participado, ter sido a pioneira. Feliz Dia dos Namorados. Para você também. E se você se identificou com alguns desses temas, se você percebeu que seu corpo está mudando, que a sua energia, a sua disposição, o seu desejo, alguns desconfortos apareceram durante a relação sexual, está causando algum desconforto que está inibindo o seu libido, que está fazendo com que você evite esse momento íntimo e de autossatisfação, de autorrealização, talvez seja a hora de você fazer uma avaliação íntima, e aí a gente vai avaliar em que fase da resposta sexual pode estar havendo esse bloqueio. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser mental, e a gente vai trabalhar em toda essa área, porque a ginecologia, a consulta ginecológica integrativa, ela olha você como um todo. E aí a gente pode te oferecer o que está faltando para que você tenha uma vida plena, feliz e com muito mais prazer.